programa Estação Saúde, agora com ela, a nossa consultora na área de odontopediatria, doutora Kelly Dalla Piccola, que faz parte da empresa Odontokids e Teens, que fica na João Maurício, 581, sala 16. Doutora Kelly, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Suas considerações iniciais ao público. Mais uma vez agradecer a esse momento de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas. É um prazer estar aqui tirando dúvidas sobre a saúde bucal. Com certeza. Para você que tem criança e adolescente, preste bem atenção nas dicas da doutora Kelly Dalla Piccola, que faz parte da empresa Odontokids e Teens. Quero lembrar que a Odontokids e Teens fica ali na praia de Manaíra, na João Maurício, logo no início, 581. O telefone da Odontokids e Teens é 3578-5003 e 3578-5004. Já está, inclusive, na tela os telefones da empresa Odontokids e Teens. Mas vamos direto, né, ao bate-bola com ela, a nossa consultora na odontopediatria. Vamos à primeira imagem na tela da TV Master. A imagem na tela. A questão da chupeta, doutora. Aí nós temos uma chupeta, possivelmente ortodôntica, creio eu, mas o uso, nesse caso, da chupeta, né, qual é a relação dela com a má oclusão e com a fala, inclusive? Essa chupeta é uma chupeta ortodôntica e, assim, a chupeta ela tem as suas indicações. Se usada de forma correta até os 3 anos, não vem trazer nenhum malefício, mas depois dessa fase, sim, pode trazer problemas de má oclusão e, consequentemente, a fala também vai ser comprometida. Essa chupeta ortodôntica, no caso, é a chupeta ideal, porque existe a ortodôntica e a não ortodôntica, não é isso? Isso. A chupeta ortodôntica ela já foi desenvolvida para diminuir toda essa alteração, essa deformação na arcada dentária. Então, quando a mãe vai utilizar a chupeta, de preferência a escolha melhor é o bico ortodôntico. Ok, vamos tentar ver outra imagem agora. Nós temos aqui, hoje, a nossa consultora na área da odontopediatria, doutora Kelly Dalla Piccola, da Odontokids e Teens. Doutora, nós temos 2 imagens, já do lado esquerdo, né, que exatamente, me parece agora que nós não temos uma chupeta que não é ortodôntica, e a do lado direito é a questão da sucção do dedo. Essas 2 situações, qual é a pior em relação à questão da má oclusão? A má oclusão aí vai existir nos 2 fatos. O importante é saber que o dedo é muito mais difícil de ser removido porque a criança está constantemente próxima. A chupeta é fácil, a mãe pode guardar, pode conversar com a criança. Então, o dedo, realmente, a gente tem mais dificuldade de trabalhar nessa remoção desse hábito nocivo. Próxima imagem. Vamos tentar outra imagem. Bem, aí continua a situação. Aliás, essa questão do dedo, ela se dá praticamente logo no início, né, doutora? Quais são os conselhos que a colega dá em relação à criança que tem esse hábito? É possível cortar desde o início? Existe uma receita para tentar rever essa situação? Na verdade, assim, quando a gente vê que a criança tem a necessidade da sucção, que ela se alimentou e ainda tem aquela necessidade de estar sugando, ao invés de colocar o dedo, nessa hora é a hora da mãe ter a sabedoria de colocar, assim, a chupeta, porque depois é muito mais fácil de ser removida. E no caso, de preferência, uma chupeta ortodôntica. Ok, próxima imagem. Bem, aí já é uma situação de má oclusão. Aí é uma criança, possivelmente uma criança... não tem idade, 6, 7 anos, é isso mais ou menos? Sim, 6 anos. E aí já provocou uma má oclusão. O que é que nós estamos vendo exatamente nessa imagem? Aí uma mordida aberta, tá? No caso, os dentes superiores, eles não tocam os inferiores. Possivelmente foi um uso excessivo de chupeta ou de dedo, no caso? De dedo ou chupeta. E, consequentemente, a língua ela fica sem referência, porque a casa da língua é o céu da boca. Então, ali, ela vai fazer o quê? Ela vai ser projetada sempre na hora da deglutição. A criança, na hora de engolir, vai jogar essa língua para fora, fazendo com que toque nesses dentes, jogando mais ainda esses dentes para frente e piorando essa mordida aberta. Isso numa situação dessa, mãe que tem um filho numa situação dessa, isso é um quadro que pode ser revertido na empresa? Pode, com certeza. A gente consegue trabalhar a ortopedia aí, que no caso a gente vai estar usando aparelhos para fazer expansão do arco, remoção de hábito. Então, assim, o ortodontista, juntamente com o odontopediatra, pode sim. Inclusive, lá mesmo, a gente consegue trabalhar e ter resultados excelentes, só conseguindo tirar o hábito mesmo do dedo e colocar a língua na posição correta, essa mordida já vai fechando e a gente já vê um resultado assim espetacular. Próxima imagem.
Aí já de outro ângulo, uma mesma situação, aí continua sendo ainda mordida aberta nesse caso? Uma mordida aberta e aí é uma criança um pouquinho mais velha, tá? A gente vê mais a dentição permanente aí presente. Nesse caso não houve nenhuma ação antes, né, anteriormente à mudança de dentição. Nada. Aí já é uma dentição permanente essa da A frente. maioria dos dentes permanentes, está ainda na fase da dentição mista. Mesmo Mas numa situação dessa, tem solução? tem solução e tem que ser o mais rápido possível, porque essa fase a criança ainda está em crescimento, então enquanto está em crescimento, a gente consegue intervir, porque a gente consegue remodelar essa arcada, fazer com que ela expanda, fazer com que a gente consiga jogar esses dentes para trás, tudo isso com aparelhos ortopédicos. E em alguns casos a gente já entra com ortodontia. Vamos a algumas imagens que nós selecionamos da internet novamente. A imagem na tela, por favor. Doutora, essa questão da mamadeira, né? Existem bicos certos e bico errado. Qual é a orientação da colega em relação a bico de mamadeira? Sempre a escolha é melhor pelos bicos ortodônticos, que foram desenvolvidos de forma anatômica para beneficiar e causar menos transtornos na arcada dentária, né? Inclusive é esse do lado praticamente esquerdo, né? Tá? E o direito é o bico errado, que não seria o Bico ortodôntico. errado, que é redondinho, ele provoca, ele piora mais a arcada, né? Inclusive esse bico ortodôntico, ele imita um pouco o bico do peito, né, no caso, né? Por isso que é chamado de ortodôntico. É bem mais próximo do anatômico, natural. né? Próxima imagem. Vamos tentar ver a outra imagem na tela. Aí está mostrando exatamente o quadro 1, que é um caso de mordida aberta, e o caso 2, que é exatamente a solução, uma vez feito o tratamento corretamente. Vamos para a próxima imagem. Tentar ver. Doutora, vamos falar um pouco agora sobre respiração inadequada. Nós temos duas crianças, uma do lado esquerdo, creio eu, que tem uma respiração inadequada, e a do lado direito, uma respiração fisiológica. Daria para a colega falar um pouco de respiração bucal? Aí, nesse quadro, nós vemos aparentemente que a criança, o bebê, o primeiro bebê, está sem vedamento labial. Então, o que? Ele está com a boquinha aberta, com isso está favorecendo a respiração bucal e não a nasal. Já a criança do lado direito, nós vemos ali ela com os lábios cerrados, a respiração que está ali é a respiração nasal, que ali o ar está entrando filtrado, aquecido, um ar já pronto para chegar no pulmão. Bem, você viu exatamente o que acontece, né, em crianças que é respirador bucal. Doutora, quais são as características de uma criança que tem respirador bucal? A primeira característica é a ausência do selamento labial, né? A criança está sempre com a boquinha aberta, porque é por ali que ela está respirando. Nós vemos também na face, muita olheira, uma criança que tem muita insônia, tá? Tem um sono muito agitado. A mãe nos relata que, às vezes, a criança baba muito no travesseiro, acorda muito, se mexe muito durante o sono. Por quê? Porque está tendo uma dificuldade de respiração. E, com isso, vai trazer consequências na oxigenação, no desempenho escolar. Então, assim, é muito sério. A gente tem que tratar o mais rápido possível e isso tem que ser um tratamento multidisciplinar. O dentista, o otorrino e o fono vão estar desenvolvendo esse trabalho. Por falar nisso, em respirador bucal, vamos ver algumas imagens finais que nós selecionamos na tela da TV Master, as imagens finais. Aí exatamente é o canal de passagem do ar, nesse caso. Próxima imagem. Vamos ver a outra imagem. Doutora, aqui a criança passa a ter uma respiração bucal devido a algumas questões locais. Nesse caso, me parece que é uma situação de quê? O otorrino é a melhor pessoa para indicar, mas nós vemos aí uma obstrução, sim, respiratória, tá? Provavelmente uma amígdala muito edemaciada. Alguns casos, quando a gente recebe no consultório raio-x de perfil, nós conseguimos ver adenoide, hipertrofia de corneto, mas ali, até ali que nós, como ortodontista, conseguimos atuar. E dali a gente precisa indicar para que seja feita corretamente a indicação, ou um tratamento, ou até em casos cirúrgicos. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui no programa Estação Saúde com mais um consultor na área de saúde. Uma boa semana a todos.